de muito companheirismo, um ambiente de muita troca de informação, em que ali você tá, sei lá, pra você ter uma ideia. A gente advogava ao mesmo tempo na eleição presidencial de 2008, teve eleição presidencial, 2010, eu acho. A gente advogava pro ACM, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Antônio Carlos Magalhães e Ciro Gomes. Todos Caramba! esses caras eram clientes do escritório. Pô, era muito grande, então. Não, o escritório era pequeno, mas olha o que você tinha Não, assim. então, mas... O que era um negócio plural. Então, assim, Caramba. imagina, então você discutia o caso do Antônio Carlos Magalhães, Fernando Henrique, ali, num grupinho pequeno, o dia inteiro. Então, assim, escola maior do que essa, bicho. Brumadinho passou por lá, não é? Brumadinho é do. Hoje em dia, não naquela época. Ah, não naquela época. Não, Brumadinho, eu trabalho no caso de Brumadinho hoje em dia. É mesmo? Não, eu sou advogado Em que pé do que caso. tá? Tá praticamente parado o caso, cara. É? Infelizmente, aqui eu falo infelizmente porque as pessoas têm essa imagem de que o advogado criminalista ele só tá do lado do criminoso, do lado da pessoa acusada e que a gente não pensa na vítima. Não é verdade isso. Obviamente a gente pensa na vítima. Em um caso desse, uma tragédia como foi Brumadinho, em que dezenas, centenas de famílias perderam seus entes queridos, é um processo que você gostaria que andasse rápido. Andasse de forma justa, respeitando os direitos de todo mundo, mas um processo não pode ser um processo lento, como o caso de Brumadinho, como o caso de Mariana, que foi o desastre antigo, até hoje não foi julgado. E o processo de Brumadinho... Pô, de Mariana é quanto tempo já? Porra, se o de Brumadinho faz quase 3, Mariana deve fazer uns 5, 6 anos, cara. Caramba, e não tem nada Não tem, porque a justiça brasileira ela é feita de um jeito que se você quiser que o processo demore, ele demora, entendeu? Porque muitas vezes é errado a forma como a acusação, o Ministério Público trabalha, como o juiz trabalha, como os advogados também trabalham. Então aqui é uma crítica geral. É muito fácil você adiar alguma coisa? Muito fácil. É assim, é muito fácil quando o outro lado, que é o seu oponente, vamos dizer assim, não ajuda, assim, te ajuda, entendeu? O cara não ajuda o processo a andar rápido. Entendi. O processo de Brumadinho é um caso como esse. Não anda, não é por culpa da defesa. Não sou eu que estou fazendo o processo não andar. É o Ministério Público, muitas vezes o juiz, eu não digo nesse caso específico, mas o Ministério Público que vem com umas teses completamente mirabolantes, o processo não anda. Aí o cara levanta, eu corto, entendeu? Meu trabalho é esse. Aí vai começar do zero de novo. Meu trabalho é esse. Então, é uma... Acho que a maior crítica que eu faço à justiça, assim, a maior... Se me colocassem num cargo, num papel de resolver alguma coisa na justiça, é fazer com que a justiça seja uma justiça mais rápida, cara. E justiça lenta, ela é naturalmente uma justiça que tem cara de impunidade, entendeu? Não importa, se acontece uma tragédia na sua vida e um familiar querido seu é assassinado por alguém, e a pessoa que matou esse teu familiar querido é condenado a 100 anos de cadeia, mas para ser condenado, ele vai ser condenado daqui a 20 anos, para você é impunidade, entendeu? Você não pode esperar 20 anos. Exatamente. A memória do teu familiar não pode esperar 20 anos para que a justiça seja feita. Então, um processo longo é um processo injusto. Então, a gente tem que arrumar jeitos de fazer com que a justiça seja mais rápida. Assim, isso para mim é a principal coisa. Nos Estados Unidos é rápida. Muito mais rápida. É mesmo? Muito mais rápida. Em vários países. Um cara que está sendo acusado de assassinato não demora muito. Vamos pegar um exemplo básico. George Floyd. É o do policial. O cara foi julgado agora. O caso do George Floyd faz o quê? Eu não sei. Um ano e pouquinho? Por aí, né? Um ano e pouquinho. O cara demorou um ano e pouquinho pra ser julgado. Aqui no Brasil, coloca 10 anos pra ser julgado. Tá errado isso. Caramba. Tá errado isso. Mas você tocou numa coisa que eu acho que é a parte que eu mais tenho curiosidade mesmo e que pode fazer um pouco parte dessa mística do advogado criminalista, né? De defender assassino. No caso de Brumadinho ou de um assassino, como que é a sua cabeça de eu posso estar defendendo um assassino, eu posso estar defendendo um criminoso, o meu papel é só estar lá e não pensar muito sobre isso. Como que como funciona a sua cabeça? Falando você mais claro, de geral, né? Claro. É uma construção que se você não faz essa construção, você não consegue trabalhar. Porque, obviamente, eu defendo casos que a acusação é horrível. Independente do meu cliente ter cometido ou não cometido, a acusação por si só é uma coisa horrível. É uma coisa difícil de você estar perto, de você conviver. Às vezes você convive anos com o processo. Tem que ver as provas, tem que ver todas... É uma acusação horrível. Então, assim, você tem que ter... Isso é um norte. Isso é a essência de qualquer advogado criminalista verdadeiro. Você tem hoje em dia uns mequetrefe, mas vamos lá. Você tem que entender o seguinte:
seu trabalho não é defender um crime. Seu trabalho não é defender um criminoso. Seu trabalho não é defender uma pessoa. Seu trabalho é defender o direito de uma pessoa. Se você não consegue diferenciar a pessoa que você está defendendo e o direito que essa pessoa tem, você não consegue, porque essa pessoa muitas vezes pode te causar repulsa. Entendi. Porque ela pode ser de fato culpada e o crime é grave. Então você tem que deslocar o teu trabalho da pessoa e você tem que pensar no direito. Por quê? Porque o direito é um só. Todo mundo tem O direito é um de só. de O se direito é um só. defender. O direito que eu tenho de arrolar testemunhas, de ser ouvido, de apresentar recursos, é o mesmo direito que você tem, quem está nos ouvindo tem, e que um bandido culpado tem. O direito é um só. A gente não consegue fazer um código de processo penal para o inocente e um código de processo penal para o culpado. A lei é uma só. Não tem uma constituição para o bonzinho e uma constituição para o mal. É uma só. Então, a partir do momento que o advogado criminalista entende que ele está trabalhando na defesa de direitos e não na defesa de pessoas, e muito menos na defesa de crimes, eu não tenho esse dilema. Então, não me importa. A bem da verdade, não me importa o caso. Não me importa se ele é culpado ou se é inocente, porque eu não estou O que defendendo. você vai fazer defender o direito pegar dele. o caso, entender e falar pra ele, ó, aconteceu isso e eu te aconselho a fazer isso. É isso? Eu vou, mesmo que você seja. Vamos imaginar o seguinte: tem Tá. cliente meu que confessa. Tem? Claro que tem. Tem cliente que é réu confesso. Como é que eu vou Tá. defender um réu confesso? Da mesma forma que eu defenderia um inocente. Ele tem que ter um processo justo. Se ele for condenado, tem que ser condenado a uma pena justa. Se ele for preso, ele tem que cumprir essa pena no limite do tempo que ele foi condenado. Entendi. Eu tenho que defender os direitos que ele tem. Então, se a minha régua é o direito, não importa o caso. Não importa se ele confessou, se ele não confessou, se ele fez ou se ele não fez, se ele é ladrão de galinha, se ele é ladrão do banco ou se ele é o dono do banco. O direito é o Você mesmo. falou que ele confessou pra você ou confessou pro juiz, pra todo mundo? Pode ser as duas coisas. Essa coisa do cliente confessar pro advogado é um pouco folclore também, né? As pessoas acham que o cliente chega A primeira coisa que falar, eu matei minha mulher, me tira da cadeia. Eu ia perguntar isso. Eu queria saber, inclusive, se você, quando vai montar uma defesa, se conversa com... Não tem nada disso. Não, eu converso. Mas Você pergunta pro cara? Não, pergunta. não Não? quero saber, pra mim não faz a É menor melhor- diferença. Aí que tá. Se a Gente, eu sei que assim, é difícil. É difícil, é né? difícil você pra- pensar, mas assim, pra mim não faz a menor diferença. Porque se eu tô defendendo o direito dele, se ele fez ou se ele não fez, o direito é o mesmo. Há alguns casos, por exemplo, crimes financeiros complexos. O cara é acusado de uma grande operação na bolsa envolvendo fundos, valores. Pô, é uma coisa difícil de entender. Nesses casos, por exemplo, se o cara abrir pra mim e falar, olha, o que eu fiz foi mais ou menos isso, Eu peguei ou uma eu não brecha fiz isso, pode ser que ajude, obviamente, na construção da minha defesa. Entendi. Porque, na verdade, eu defendo o cara do que está escrito num papel, que é o processo dele. Se no processo dele tá dizendo isso, eu tenho que defender ele disso. No processo tá dizendo que ele tá acusado de matar a mulher com 2 tiros. Aí você vai pegar aquilo, Se ele virar pra mim e falar, não fui eu, minha defesa não Tá. foi ele. não foi você, então tá bom, então vamos reunir prova pra... De que pra- não foi você. Ah. Me dá quem são suas testemunhas? Qual é o direito dele? Onde você tava... Qual é o direito dele? Tem 2 direitos. Eu tô escrevendo não, tá pronto. Terminei um livro. Chegou a revisão do livro essa semana. Vai ser publicado no 2º semestre. Qual é o título? Chama Iguais Perante a Lei. Tá. E justamente explica uma série de direitos, e explica processo, como é que funciona um processo. É um guia básico para você entender um pouco sobre o sistema de justiça criminal. E tem uma parte do livro que fala o seguinte: tem 2 direitos que você tem e você não tem a menor certeza, e muitas vezes você nem sabia que você tem. Um deles é mentir. Você pode mentir, mentir não é crime, você pode mentir o quanto você quiser na justiça. Eu nem sabia que eu tinha esse Se direito, você- já tava exercendo esse direito aí há um bom tempo, inclusive. Se você é acusado de um crime, você pode mentir o quanto você quiser. E o segundo direito é fugir. Se você entende que uma prisão sua é ilegal, você pode fugir. Não vai aumentar minha pena? Não, senhor. Não tem que É fugir mesmo? não é crime, não. Mas o cara que tá na prisão fugir... Não é crime Também? Não. Você pode, lá é uma falta administrativa. Ah. Você tem uma questão específica ali de quem está preso. Mas se eu tô solto, chega uma ordem de prisão e eu entendo que essa ordem de prisão é ilegal, eu posso me entregar, que é o que acontece na maioria das vezes, ou eu entendo que não. Eu vou contestar essa ordem de prisão foragido. É, Ficar mas- foragido não é crime. Foi o que aconteceu aqui com, né, Mandíbula, o Carlinhos, o mendigo, que questões de pensão, foi pensão, né? Foi pensão do filho e do tal. filho e tal. E ele tava com hora de prisão e ele se escondeu porque ele não achava justo Não é crime. até se Isso defender. acontece. Então, assim, é isso que eu tô falando. Alguns direitos. Chega a pessoa e eu tô sendo acusado de matar tal pessoa com 2 tiros. Qual é o direito que você tem? Primeiro, falar que não foi você. É. E se foi você? Não interessa, o seu direito é mentir.
Você tem direito a rolar testemunhas. Se for provado por A mais B que eu fui aquilo, eu não vou aumentar a pena porque falar, mas você mentiu. Não. E aquele negócio de colocar a mão na Bíblia lá? Não tem filme. tem- é filme. Ela para de ver filme. Ah, você já viu isso aí, né? Para de... Você... O pessoal fala de cometer perjúrio, né? Não de... existe perjúrio no Brasil. Não, é mentira. Só filme americano tem perjúrio. Cara. E Aqui lá você tem pode- também. Tem. Ah. Lá é diferente. Por isso que é tudo diferente. Aqui você pode mentir. E lá não. Por que você pode mentir? Porque é uma derivação do direito de ficar em silêncio. Tá. Isso é um direito constitucional. É um inciso da Constituição que você não pode produzir prova contra você. E uma das provas contra você é você falar. É. Então, isso que é a origem do direito ao silêncio. Se eu posso silenciar, eu posso omitir, eu posso mentir. Mentir também tá dentro Tá disso. dentro desse mesmo direito. Você pode ficar em silêncio, você pode mentir. Não é crime. Então, assim, esses são os direitos que qualquer pessoa tem. Então, por isso que, obviamente, eu vou ser hipócrita de falar, pô, não tem caso que eu falo. Puta, que caso de... Óbvio que tem, gente. Eu já defendi coisas horríveis na minha vida. Crimes, assim. É mesmo? Crimes horríveis. Eu tive um caso. Eu posso, assim. O limite do que eu posso expor são casos que não correm segredo de justiça e são públicos. Eu defendi um cidadão, por exemplo, que matou a esposa e rebocou ela na parede. Colocou o corpo dela na parede e rebocou. Caramba. Ela estava na cozinha dele. E na foi parede. achado. Foi achado. E aí? Isso é uma coisa horrível? É. É evidente que é uma coisa horrível. Agora, essa pessoa tem direito. E esse caso era um cara todo específico, ele tinha um transtorno mental, depois foi até estar no hospital psiquiátrico, enfim. É um caso muito antigo que tinha essa peculiaridade. Mas, obviamente, é um caso horrível. Como tem outros casos. Eu, Augusto, particularmente, tenho... Eu não vou te chamar assim um limite, mas eu tenho uma... Pedófilo. Criança. É, então. Crime com criança, eu tenho muita dificuldade de trabalhar. Não é uma coisa... Não estou dizendo que eu já não trabalhei e não possa vir a trabalhar. Mas são casos que eu tenho que estar confortável. Porque o limite para mim de aceitar ou não um caso é o limite de ter certeza que o meu desconforto não vai causar uma defesa ruim para Não o vai cliente, entendeu? transparecendo. Se eu pegar um caso, eu ler o caso e falar, tá foda, eu sei que isso vai impactar na minha defesa, eu não pego o caso, entendeu? Entendi. E geralmente, caso com criança, eu leio, eu tenho filho, assim, eu leio, eu não, assim, E pra- dificilmente eu pego. É um caso que mexe comigo. Eu prefiro imagino- passar pra alguém. Tô falando que o cara não tem direito à defesa? Augusto, Tem o mesmo direito. mas você não falou que o direito do cara. Óbvio que ele tem o direito, mas aqui é uma questão É pessoal né? minha. É pessoal. Eu acho que pode ser que eu não faça um bom trabalho. Então fica pro outro cara, entendeu? Outro advogado defende. E o lance do advogado.